Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre a teoria do Jax, de Digital Circles, ser um NPC e por que que isso se confirmou mais no terceiro episódio. Então, primeiro, eu vou contextualizar, falar desde o início. Por quê? A gente sabe que uma das características do Jax é que ele tende a repetir certos padrões de fala e comportamento. Isso lembra muito NPCs que têm diálogos fixos e que não mudam, mesmo com o passar da história. Por exemplo, o Jax, ele sempre é aquele cara que ele apronta para as pessoas, ele sempre faz piada de tudo. Ele nunca é mais que isso. Ele sempre é aquela pessoa que gosta de ficar isolado e de aprontar para outras pessoas. E essa característica de só ter isso para mostrar de personalidade é muita dos NPCs, entendeu? Fora, a falta de motivação pessoal. Por quê? O que acontece? O Jax não tem objetivos próprios ou motivações que mudem ao longo da história. O que é uma característica típica de NPCs, que estão ali para servir ao enredo dos protagonistas. Algumas pessoas destacaram que o Jax não demonstra uma gama completa de emoções ou crescimento. É como se ele sempre estivesse seguindo um script, um roteiro, que é sempre aquele cara que brincalhão, que apronta para as pessoas, que adora fazer piada, sabe? Parece que ele tá seguindo um roteiro. O que pode ser visto como uma limitação típica de personagens não jogáveis. Porque eu acho que foi no segundo episódio de Digital Circles que a Pomni leva, o Gamigu, aquele personagem NPC, ela leva, junto com ela de volta pra onde ela mora. E aí o Kane, ele fala que não pode ter NPC ali porque ele pode confundir. O que dá a entender que ele já confundiu antes. Então, será que, ele não confundiu e acabou trazendo o Jax, que na verdade é um NPC? Isso, já aconteceu antes, por isso que ele não aceitou o Gamigu lá com eles, entendeu? Fora que o Jax, ele acaba fazendo comentários que parecem mais programados do que espontâneos, reforçando a ideia de que ele não é um protagonista ativo. Fora que, em comparações entre o Jax e os outros personagens que têm histórias mais complexas, como a gente viu no último episódio do Kingo, que tem aquela história toda da mulher dele, que quando ele fica no escuro, ele volta ao normal, só que quando ele vai pro claro, ele esquece de tudo que aconteceu, sabe? Os outros personagens têm histórias mais complexas. Isso leva à conclusão de que o Jax está ali apenas para enriquecer o texto, não para desenvolver sua própria narrativa. Fora que, nesse terceiro episódio, tem uma cena onde a Pomni, ela tá prendendo a respiração, só que ela não consegue prender a respiração por muito tempo. E aí o Jax fala que todos ali têm problema com isso de alguma forma. O Kingo, ele começa a brilhar, o cabelo da Hagatha fica espetado, a máscara da Gangly fica girando e a Zubul endurece. E aí a Pomni pergunta qual que é o do Jax e a Hagatha fala que ele não gosta de falar. E o Jax, ele fala que ele quer manter vivo o mistério e pergunta para os telespectadores qual a gente acha que é o dele, E isso de querer manter o mistério, parece que ele sabe que é um NPC porque, nesse momento, ele é o único que interage com a gente. Os outros personagens não interagem com a gente. Então, isso me faz pensar, será que o Jax não é um NPC que já tá acostumado a interagir com o público, com a câmera? Entendeu? Porque ele é o único que não revelou qual é o defeito que ele tem, digamos assim.
E será que é só por causa do mistério? Ou é porque ele, digamos, ele não tem um igual aos outros porque ele é um NPC? Porque a gente sabe que o Jax, ele é muito esperto. Então será que ele não foi um NPC, digamos, esperto o suficiente para enganar o Kaine? Eu pesquisei, né, no Google o que é um NPC principal. E diz que o NPC principal é um personagem que aparece durante a narrativa, mas não é controlado pelo jogador. Então, por exemplo, um videogame. Você tem um protagonista, que é o personagem que a gente joga, e você tem um NPC. O NPC serve para interagir com o protagonista e, bom, criar várias coisas. Porque a gente pode ver aqui que, pelo menos nos jogos, os NPCs podem desempenhar diversas funções, como fornecer informações ao jogador, criar desafios ou missões, ou preencher o mundo do jogo para torná-lo mais imersivo. E se a gente trazer um pouquinho disso pro personagem do Jax, a gente poderia falar que, um exemplo, fornecer informações ao jogador. Quando a Pomni pergunta quais são, né, os defeitos dos outros, da Agatha, da Zubul e tal, o Jax é quem fala quais são os defeitos dele. E isso, geralmente, de oferecer informações, pode ser visto como sendo um NPC. Agora, criar desafios ou missões. Bom, o Jax, ele geralmente é aquela pessoa que ele sempre tenta, como é que eu posso dizer? Atrapalhar os seus amigos. Ele sempre acaba fazendo alguma coisa que acaba complicando e os outros têm que resolver pra ele. Bom, pelo que a gente viu em tudo que eu falei, o Jax se encaixa muito bem em ser um NPC, né? Mas lembrando, gente, que isso é só uma teoria, entendeu? Então, eu tô aqui pra trazer essa teoria pra vocês. E por que eu acho que o terceiro episódio não comprovou, né? Mas deu mais força para essa teoria de que o Jax é um NPC. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, deixem o like e muito obrigada por assistirem.